Olá, sou o Márcio Bueno e sejam muito bem-vindos a mais um capítulo da websérie Visão Tecnohumanista. Neste capítulo, vamos conversar com a Univem, com os alunos de pós-graduação de vários cursos da Univem. Uma universidade que fica em Marília e está participando na nossa websérie e vai colaborar e tentar trazer insights para a gente agregar valor ao case da Luft Logistics. Como vocês sabem, a gente tem trabalhado nesse case e após esse bate-papo, vamos sentar com os nossos especialistas, com os inputs dos executivos que tivemos no capítulo 4, com o input dos especialistas que tivemos no capítulo 6. E hoje, com o pessoal da Univem, vamos desenhar a solução e apresentar para o time executivo da Luft Logistics. Bom, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Espero que isso contribua para o desenvolvimento de vocês, para a formação de vocês e, principalmente, que vocês também contribuam com o case e com a Luft Logistics e com a websérie. O desafio que nos foi passado foi olhar o relacionamento desse cliente 360 graus. O que significa isso? Eu não posso olhar só da porta para fora, do serviço de relacionamento, do meu saque, do meu contact center, ou como vocês quiserem chamar, com o cliente. Para que esse relacionamento seja adequado, esse saque tem que ter um empoderamento para trabalhar da porta para dentro. E da porta para dentro, os processos têm que estar integrados. Neste caso, a gente tem que olhar o cliente 360 graus. No mercado, tem surgido nos últimos anos novas técnicas, novas metodologias para falar de satisfação do cliente. Por quê? Porque a exigência do cliente também tem aumentado. Nos anos 70, o cliente olhava preço. Nos anos 80, ele olhava preço e o produto. Nos anos 90, era preço, produto e o serviço. Nos anos 2000, era preço, produto, serviço, o valor agregado. E aí, nos anos 2010, 2015, eu olho preço, produto, serviço, valor agregado, eu olho a responsabilidade social, eu olho uma série de coisas na empresa para tomar a decisão de comprar ou continuar comprando de uma empresa. Vocês acham que ajudaria colocar tecnologia e conceitos de omnichannel ou de multicanal, para abrasileirar o termo, ajudaria a aumentar a satisfação do cliente? Se o ponto é ajudar, auxiliar, teria sim certo auxílio, certa valia. Desde que fosse um dos caminhos, porque como o objetivo, né, da empresa é um atendimento personalizado, que foi frisado muito isso, e até no ramo de medicação tem um tem um tipo de armazenamento, o outro tem um tipo de entrega, um precisa de tal data. Então, dependendo de qual é o serviço que você presta, é muito individualizado. Você ter respostas automáticas em questão de atendimento não te supre de todas as dúvidas que você tem. Então, é de valia? Extremamente importante. Se for algo anexo, o principal ainda continuar de forma super personalíssima, não tem como abrir mão, né? Devido até à necessidade nesse ramo de medicação. Tá, então você aposta e sugere que isso seja adicional a e não em detrimento de. Isso, Né? só se fosse talvez uma porta de entrada que de forma muito simples você consiga desvencilhar disso para ir para um atendimento humano personalizado. Tá, porque a maioria das empresas, quando pensam em vou colocar URA, vou colocar chatbot, vou colocar inteligência artificial, vou colocar uma série de coisas aqui, é para substituir o atendimento humano e economizar custo. Reduzir custo, a pessoa não tem dor de barriga, não fica doente, não tem filho, não tem tal, e aí eu resolvo esse problema, não reclama, e com isso eu reduzo o custo. A tua sugestão não é esse caminho de redução de custo, e sim de aumento de qualidade de serviço, de informação, mas sem abrir mão das pessoas.
Se você for pensar no objetivo final, que é um fornecimento de medicação, se você não der um amplo atendimento eficiente, independente do meio que você utilize, falando agora da nossa especialização, né? Eu, como advogada, eu já penso no futuro. Quais são as ações cabíveis com relação a esse não fornecimento? Eventuais ações de regresso que pode ocasionar devido à transportadora. Então, são questões que você poderia ter cuidado muito antes ali no prévio de um atendimento. Então, Então, às vezes, uma forma de entrada, você ter uma forma eletrônica de você ter questões básicas, que muitas delas podem ser solucionadas com respostas padrões. Mas esse caminho entre sair de uma inteligência artificial para ir rapidamente para uma personalização, para uma pessoa humana, é extremamente importante. Se tiver esse meio de campo de você conseguir sair de um e ir para outro de forma rápida e eficiente. Professor, é o Márcio Ortigosa, né? Eu penso assim, que com certeza a tecnologia tem que auxiliar de alguma forma, né? Até porque as operações são complexas, como os próprios vídeos ressaltam bem isso, operação de alta complexidade. Então, a tecnologia tem que vir de alguma forma, seja um atendimento inicial para questões assertivas, de logística, mas assim, nós como consumidores já tivemos várias experiências desagradáveis, onde você, cada hora cai numa ligação, cada hora te passam para um atendente, cada hora é uma voz mecânica e não resolve o seu problema. E eu tive também uma questão com um cliente, onde ele falou assim, poxa vida, eu sou advogado, né? Cada vez que eu ligo no escritório, é um advogado que me atende, eu tenho que explicar tudo de novo, ele não sabe do meu problema, ele deu uma sugestão assim, ele queria que cada cliente tivesse um advogado específico para atendê-lo, porque aí toda vez que ele liga, ele já sabe com quem está falando, sabe quem está do outro lado, sabe qual é a sugestão, sabe como pensa, conhece o chão de fábrica. Então, se vai ter um aumento de custo, como a colega falou, acho que é a Emília, tudo bem, mas você vai ganhar na fidelização do cliente, na satisfação. Até mesmo hoje teve um professor que falou no vídeo, né? Se você tiver que dar um portador de notícia desagradável, mas se você pudesse ser esse portador de uma forma suave e de forma antecipada, o cliente, opa, que bom, então eu não vou ter que me disponibilizar todo o meu pessoal, que bom ter essa notícia de forma antecipada, ainda que desagradável, mas eu não vou precisar me mobilizar. Então, eu penso que a tecnologia tem sim que ajudar, mas o ser humano deve ser o centro das questões, até porque quem criou a máquina é o ser humano. Então, eu penso que quanto mais customizado, mais personalizado, mais afetuoso for o atendimento, maior a satisfação do cliente, e daí o valor agregado. Eu sou o Arthur, eu venho do meio de e-commerce, trabalhei 4 anos trabalhando como responsável comercial, né, na parte de logística, com contato direto, tanto com cliente como transportadora, né? E o que eu tenho a agregar a isso é a questão da gente trabalhar também a informação que o cliente quer saber anteriormente, tentar prever a reclamação, tentar prever o atendimento. Então, eu acho que a parte de tecnologia, ela entra muito ativamente dessa forma. Então, se acontecer um problema numa entrega, alguma coisa, é a gente avisar primeiramente o cliente do que esperar ter uma reclamação, tá? E concordo plenamente com o que a Aline falou, né, da questão de vir a agregar a informação, de agregar ao atendimento. Eu acredito, sim, no atendimento humanizado, né, mas até a questão, quando você investe em tecnologia, muitas vezes, aquele atendimento rápido e simples, a tecnologia vai conter, né? E aí você pode, às vezes, diminuir o custo com pessoas. Então, os dois têm que andar junto, mas eu acredito também de a gente utilizar a tecnologia para prever o problema, né? A gente tem a informação já em mãos, a gente avisar pontualmente já, antes do que o cliente vir abrir uma reclamação ou entrar em contato sobre algo que está acontecendo. Tá. Imaginem que esta empresa, que a Luft tenha uma área de inteligência de negócios, de inteligência logística. Ou seja, o que eles fazem é pegam todos os pedidos que entraram e fazem a otimização da logística, da operação da empresa. Ou seja, eu vejo todos os pedidos que vão para uma mesma área, para uma mesma região, otimizo e coloco, ao invés de 2, 3 carros para aquela região, coloco tudo em um, ou em um carro um pouco maior, e com isso otimizo o custo, ok? Inteligência, todas as empresas logísticas fazem isso. Vocês acham que a empresa A
deve fazer a otimização, não a empresa, esta área de inteligência deve fazer a otimização, porque ela é medida por redução de custo. Ela deve fazer essa otimização, letra B, mas ela deve avisar a área de relacionamento com o cliente para antecipar ao cliente, olha, vai atrasar, ou ela não deve fazer porque tem que cumprir com a entrega do cliente. O que vocês acham, na opinião de vocês? Vamos dizer assim, a inteligência de negócios, né? Nós estamos tratando com o setor de inteligência de negócios com um propósito, e eu vou lembrar a turma que nós não estamos atendendo um indivíduo, tá? Eu tenho um propósito de entrega para um distribuidor ou um grande mercado, alguma coisa assim, mas que depende da sua logística para atender todo o seu cliente final lá na ponta. O meu setor é de inteligência de negócios, e eu tenho as minhas chaves indicadoras de objetivos, tá? Que é a redução de custos. Eu tenho que analisar a quanto está os meus objetivos no cumprimento das metas e até onde eu posso flexibilizar um atendimento aí humanizado para fazer com que chegue dentro de vou falar assim, uma gordura que o meu setor pode gastar ainda. Então, eu tenho que usar a inteligência, medir, fazer os pesos de criticidade e tomar uma decisão. Aí entra o segundo ponto crítico, a humanização desse atendimento. Eu tenho que pesar o crítico de tudo isso daí. Então, o processo é ter as informações ao longo do tempo, a série histórica do cumprimento do SLA, e pontuar. Perfeito. Eu estou no meu ponto crítico, mas eu tenho que mudar a minha fronteira, então. Eu tenho, como na inteligência artificial, todo mundo sabe, que está aqui na área de tecnologia, a inteligência vai definir as suas fronteiras, buscar soluções possíveis, e aí aplicar uma proposta. É isso que a inteligência faz. Analisa um ponto crítico, a variação daquela criticidade e a busca do equilíbrio. É isso que a inteligência tem que fazer. Tá? Então, a minha sugestão para esse caso é fazer uma análise crítica pontual da ocorrência em si. Eu acho que vale voltar com o cliente, porque muitas vezes o hospital, a farmácia, não compra quando o estoque está zerado, né? Eles fazem um estudo e tem um estoque mínimo. Então a gente sempre tem colocado aqui, o pessoal tem sempre colocado no caso extremo, que eu preciso para daqui 15 minutos, porque senão o paciente vai morrer. Isso é um caso que eu não digo que não possa acontecer, mas não é o habitual, porque a Carolina sabe que o pessoal compra antes, tem um estoque de segurança, e mesmo que houvesse uma situação crítica, acontece um acidente, um caso massivo na cidade, chega todo mundo de uma vez, e o meu estoque não é suficiente, a logística não vai atender, eu ligo no hospital vizinho, no hospital do lado, impresso, depois troco. Isso acontece no setor da saúde, porque são pessoas, mas normalmente não é tão crítico assim. É um bom ponto, Mariane. Acho que vale voltar e entender com o cliente, né? Como é que está o estoque, vamos buscar uma outra forma. Eu acho que tem que pensar isso, né? Não é agir no impulso, né? Mas olhar o todo, né? Claro que se preocupar em atender o cliente, mas também olhar para o financeiro, para o capital, né? Eu acho que vai muito do relacionamento que você já tem com o cliente, né? Do histórico e esse relacionamento. Então, eu acho que tudo depende, né? Você conhece aquele cliente, como é que é o contato, o histórico, o relacionamento com ele, para você... Eu acho que não tem uma receita, ó, se acontecer, faça isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse feeling de entender os momentos, de entender o cliente e buscar uma alternativa. Esse radical de é assim que tem que ser feito, eu não acredito muito. Que dê certo. Só que aí entra um outro fator. Se eu tenho 10 clientes, eu consigo personalizar assim. Se eu tenho 100 clientes, eu até consigo personalizar assim. Se eu tenho 20 mil clientes, eu não consigo personalizar assim só com interface humana. Vocês acham que satisfação do cliente deveria ter autonomia para mudar a rota ou não? Eu acho que não, professor. Tá, e se ele não tem autonomia para mudar a rota, ele não consegue atender a solicitação do cliente. Tem que comunicar e não consegue ao setor de logística. E não consegue cumprir o objetivo dele de satisfação do cliente.
Tem que comunicar o setor de logística, o responsável que traça as rotas, né? Afinal de contas, a Luft, ele é um intermediário, ele tem 2 clientes, o produtor e o cliente final. Então, ele tem 2 satisfações. Ele tem 3. Satisfação para o cliente, pro cliente ele tem final. 3, porque quem compra nem sempre é o usuário. Quem compra, às vezes, é um distribuidor que vai entregar em um hospital. Então, tem o hospital, que é o cliente final, que é o usuário, né? Ou vai ser o paciente, mas é o usuário do produto, tem o distribuidor, e tem a empresa logística, e tem o fornecedor. Talvez aí a inteligência artificial, ela aciona uma parte da inteligência artificial da empresa que vai entrar em contato com a parte logística, porque a parte que lhe cabe é a satisfação, a fidelização, e não a traçar rotas, né? E na gestão de crise, a gente faz assim, né? Primeiro a gente contém a crise, isola e negocia, para dar uma resposta para esse cliente específico, tá? Então, eu tenho que conter, para que essa crise seja resolvida. Então, eu vou atender, ouvir e buscar as informações que devem estar disponíveis para todas as equipes, pegar o meu portfólio de informações, o meu prontuário do meu paciente, vamos dizer assim, e verificar a evolução desse tratamento. E descobrir aonde aconteceu o problema. Vou isolar aquilo lá. Bom, conhecido o problema, eu vou negociar com esse paciente, agora no caso, né, uma solução possível e dar uma resposta para ele. Aí a inteligência de negócios vai ter que isso ter registrado e de pronto já saber aonde aconteceu a intercorrência e correr atrás do prejuízo para não perder esse cliente que é importante, porque esse cliente vai dar share, resultado, tá? O custo adicional vai ter que ser distribuído entre aí as situações para poder aprender e evitar um futuro erro igual a esse. Então, o custo não é custo, é investimento em aprendizado. Tem um ponto que me chama a atenção. Vocês consideram que você ser previsível ou ser preditivo, olha, eu sei que vai chegar atrasado, eu aviso o meu cliente antes, eu aviso o cliente antes. É melhor ele saber por mim que vai atrasar do que saber quando não chegou, né? Ele saber pelo fato e não por mim, antecipadamente. Na minha visão, isso não é ser preditivo, isso é ser corretivo. Você está avisando o cara que vai acontecer um erro. Ser preditivo, que também já existe, Orvat, é o seguinte, eu fazer uma análise de, puxa vida, eu sei que 80% das vezes que eu tenho cargas determinadas X para clientes Y, em épocas do ano Z, 80% das vezes entregam bem e 20% dão problema. Por quê? Porque quando tem operação saída, quando a gente tinha, e voltaremos a ter operação saída de algum feriado, aumenta o trânsito na estrada e atrasa o transporte. E eu sei que em determinadas épocas do ano tem muita chuva e atrasa o transporte. Eu sei que, então, tem uma série de variáveis que eu sim posso, com base ao meu histórico, ser preditivo, e aí sim, é ser preditivo de falar, puxa vida, 95% das vezes que tem esta casuística, essa situação, funciona e 5% não. Pode acontecer aqui, tem 5% de probabilidade de que exista um problema. E, por certo, os problemas que acontecem são esses, então eu vou colocar atenção nisso. E aí, gostou do nosso bate-papo? Desse bate-papo com a Univem? Foi fantástico. Muitos insights, muitas ideias, e tem gente que está trabalhando para mandar para a gente soluções de como resolver o case da Luft. Nós vamos pegar isso, e como eu comentei na abertura, a ideia e os insights dos executivos, dos especialistas, e agora do pessoal da Univem, para sentar com os especialistas na mesa de ideação, o nosso squad multidisciplinar, e desenhar a solução definitiva para apresentar para os executivos da Luft. Não percam o próximo episódio, que é a mesa de ideação,
Isso é fantástico, e assim você pode acompanhar essa jornada de inovação aberta com a gente. Fiquem bem e até lá. Nepo, transformamos ideias em soluções tecnológicas. Software mental, um novo cenário exige pensar diferente. RCE Digital, conectando pessoas com inovação e tecnologia. Netscope, líder em SaaS. Este programa é uma idealização e produção BNSK. Pessoal, acabei de assistir o próximo capítulo da websérie, ficou incrível. Para você não perder esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação de quando ele sair.